Olá, caro amigo da Associação Espírita Célia Xavier. É com grande alegria no coração que estamos iniciando mais uma edição do programa Espiritismo e Atualidades em Foco. E o nosso tema de hoje é Tempos Líquidos. Imagino que você já começa a ficar curioso sobre esse tema pouco usual, um tema inusitado. O que será que ele representa? Do que trataremos? Se isso está acontecendo com você agora, já atingimos o nosso objetivo primeiro, que é despertar seu interesse, despertar sua curiosidade em compartilhar conosco algumas reflexões a esse respeito. Mas antes disso, nós, como de hábito, formularemos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e justiça, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos oferece, por todos os recursos que coloca à nossa disposição, como, por exemplo, os valiosos recursos tecnológicos que, neste momento, fazemos uso para compartilhar reflexões à distância com outros companheiros espíritas ou não espíritas que acessam esse canal em busca de informação, de esclarecimento e de propostas para o autoconhecimento. Agradecemos aos amigos espirituais da Casa de Célia pelo trabalho que se desenvolve nesse precioso ambiente de trabalho, de oração e de aprendizado há mais de 80 anos. E não podemos deixar de mencionar nesse momento e pedir a luz do Senhor para os corações e mentes de todos, encarnados e desencarnados, que passam por momentos de provas e expiações, que se encontram em momentos de dor e aflição. Que as bênçãos de Deus venham em socorro, pacificando as relações, consolando as dores, ampliando a percepção sobre o mundo à nossa volta e trazendo a esperança de um mundo melhor, baseado na nossa capacidade de aprender, de progredir e de trabalhar. Que o Senhor abençoe o nosso estudo de hoje, que a nossa palavra seja uma palavra de união, de conforto e de entendimento. Que Deus nos abençoe em nosso propósito. E então, caros amigos da TV Célia, fica aqui o nosso convite. Vamos conversar um pouco sobre esse tema e acreditamos que, ao longo do nosso estudo, você compreenderá melhor o que nós nos propomos com esse tema provocativo, tempos líquidos. Gostaríamos de começar trazendo à lembrança uma importante informação de Allan Kardec, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Como o nosso programa é veiculado na internet, no YouTube, ele está disponível para o acesso de espíritas e não espíritas, para o acesso por parte daqueles que já conhecem os fundamentos e os princípios da doutrina, mas também daqueles que então estão em busca de conhecê-los. Então, entendemos muito importante nós trazermos já de início alguns dos princípios espíritas. A doutrina espírita não formula fórmulas pré-estabelecidas. Nós costumamos dizer e acreditar que a doutrina não possui dogmas. Dogma no seu sentido literal, ou seja, aquelas verdades inquestionáveis. Ao contrário, a doutrina nos estimula a questionar, a buscar respostas, a estudar frequentemente. E essa afirmação de Kardec, ela fundamenta aquilo que nós costumamos chamar de fé raciocinada, que é a fé que transcende
a crença e a convicção em Deus. Para nós espíritas, além dessa crença, dessa convicção, nós precisamos submeter as nossas crenças ao crivo da razão, ao crivo do bom senso, do discernimento e da lucidez. Nesse sentido, frente a cenários desafiadores, entende a doutrina que cada um de nós deve observar a situação, buscar informações, avaliar e decidir o que lhe parece melhor. Em outras palavras, a doutrina não nos diz o que fazer ou o que deixar de fazer. A doutrina nos propõe a reflexão constante sobre os nossos desafios, os nossos gostos, as nossas ambições, as nossas dificuldades, e com base nas informações colhidas, desenvolvermos um raciocínio comparativo e escolher racionalmente, sem deixar de lado, evidentemente, a nossa fé e a nossa crença, e escolher o melhor caminho que nos parecer. Dito isso, nós convidamos o caro observador a relembrar dois outros postulados que Kardec nos formula no Livro dos Espíritos. O primeiro, na questão 783 dessa preciosa obra. Ali nós encontramos, dentre outras observações, a seguinte colocação de Kardec. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos. Depois, irrompem e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Essa questão está inserida num dos trechos do Livro dos Espíritos, denominados Lei de Progresso. Num capítulo 3, na terceira parte, melhor dizendo, que é intitulada As Leis Morais, ou Leis Naturais da Vida. Para a doutrina espírita, a lei de progresso é essa força divina que nos conduz constantemente à evolução, ao progresso contínuo. E nesse trecho, Kardec nos mostra que as revoluções sociais, elas ocorrem pouco a pouco, elas vão germinando no íntimo de cada indivíduo, vão se expressando nas ideias, nos comportamentos, até que eclodem com uma força insuperável e se transformem em realidade. Por quê? Porque ela busca atender às novas aspirações, às novas necessidades de cada indivíduo e de cada sociedade, na sua longa trajetória evolutiva. Portanto, é uma força inexorável divina, a força do progresso, da evolução, para a qual nós não podemos fechar os olhos. Um outro ponto está na questão 768, em que Kardec também nos mostra o seguinte: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. Na mesma terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos, dentre as leis morais ou leis naturais, além da lei de progresso, e entre outras, a lei de sociedade. Aqui os Espíritos nos conclamam, nos ensinam que nós somos seres gregários, nós somos seres que precisamos uns dos outros, nós precisamos do convívio uns com os outros. A nossa própria evolução, ela é fruto do convívio entre indivíduos. Cada um de nós fomentando no outro o desejo, a necessidade de progredir. Então, a lei de sociedade, assim como a lei de progresso, são inerentes à individualidade e ao convívio no atual estágio evolutivo em que estamos inseridos. Compreendidos esses dois pilares, nós entendemos que é fundamental para a doutrina espírita a compreensão do contexto onde estamos inseridos. Nós
Na visão espírita, a religião é um meio de nos aproximar de Deus, de nos tornarmos pessoas melhores, mais evoluídas. E, portanto, a observação e a comparação, como um dos fundamentos do método científico, são também utilizados pela doutrina espírita. Então, a observação do contexto onde estamos inseridos é um dos aspectos que a doutrina valoriza como fundamentais para a compreensão das nossas necessidades e das melhores relações com os demais indivíduos. E aqui nós queremos compartilhar com vocês a visão do Zygmunt Bauman. Bauman foi um sociólogo, filósofo e teórico social polonês que se tornou referência em estudos sobre a pós-modernidade. Ele foi longevo, ele desencarnou há poucos anos, em janeiro de 2017, mas se tornou um dos ícones dos estudos sobre a sociedade contemporânea, a sociedade em que vivemos, os seus valores, os seus códigos de ética, os seus princípios morais, as suas normas de conduta. E Bauman se tornou uma referência porque a sua visão sobre os movimentos e as forças que governam a sociedade atual despertou nos demais estudiosos o desejo e o reconhecimento de que a visão dele era bastante contributiva nesse propósito. E ele cunhou a expressão modernidade líquida, que se tornou mundialmente conhecida. Dela derivaram outras expressões como sociedade líquida, relações líquidas, amor líquido, tempos líquidos, que nós compreendemos melhor através da sua explicação sobre os pilares que orientam o comportamento humano nessa nova sociedade. E ele enumera alguns que nós sintetizamos em 4 grandes pilares. O primeiro é a fluidez e obsolescência. Na visão de Bauman, a sociedade atual é caracterizada por mudanças constantes de hábitos, valores, comportamentos. Tudo muda constantemente, inclusive os valores que nós utilizamos no nosso código de ética de relacionamentos interpessoais, os comportamentos que adotamos nas relações sociais. Tudo muda constantemente, nada é permanente. Um segundo pilar é justamente a impermanência, que é caracterizada também pela ausência de vínculos formais. Por exemplo, vínculos como as uniões afetivas, vínculos como a própria família, vínculos como os segmentos sociais. Tudo isso é altamente questionado na sociedade moderna. Na visão dos nossos contemporâneos, até as relações interpessoais não são mais permanentes como eram no passado. Elas prevalecem pelo tempo em que se tornarem úteis e submetidas ao crivo do prazer e da satisfação pessoal. Um terceiro pilar é a autenticidade. As relações, de uma maneira geral, são francas e abertas. Algumas características que prevaleciam até o passado, que era a autocensura, caracterizada como imperativo da educação e do respeito ao próximo, às autoridades constituídas ou às referências na sociedade, perderam o seu valor. Eu gosto de citar o exemplo dos filhos com os pais. Até pouco tempo atrás, os filhos, devido ao respeito e até ao temor aos pais, eles guardavam uma forma de expressar com os pais muito restrita, muito limitada, e dificilmente expressavam as suas opiniões sobre até o comportamento dos pais. Hoje nós vemos uma atitude totalmente diferenciada. Os jovens não só são autênticos nas suas comunicações com os pais, como são extremamente críticos em relação a isso. E o último pilar é que a sociedade atual valoriza o prazer e o imediatismo. Nós, com o passar do tempo, nós somos substituindo aquela visão de sacrifício
em relação ao presente, em benefício de um futuro mais seguro e mais estável, pelo imediatismo. Hoje, prevalece na sociedade, de maneira geral, a visão de que eu devo satisfazer os meus prazeres e os meus prazeres imediatos, deixando para o futuro a preocupação com as características do futuro. Então, nós vemos nesses quatro pilares uma série de novos valores, de novos comportamentos, de novas diretrizes de relações interpessoais que caracterizam, na visão de Bauman, um mundo fluido, um mundo que ele caracterizou como líquido. Por quê? Ao contrário do mundo sólido, a água, os líquidos, de uma maneira geral, não têm forma. Eles assumem a forma do recipiente em que estão contidos. Então, a água, por exemplo, ou qualquer outro fluido, ela não tem uma forma pré-determinada. Ela se molda conforme o ambiente, conforme as formas em que ela está inserida. Uma forma de melhor compreender esse comparativo das diferenças de conceitos que Bauman nos traz é o seguinte: até a década de 1950, início da década de 60, em que a geração era caracterizada como os baby boomers, ela tinha como característica, segundo Bauman, uma sociedade sólida. O que isso quer dizer? Que nós representamos aqui como um castelo imponente, forte, rígido, com seus contornos claramente definidos, não existe dúvida sobre a expressão dessa figura que nós compartilhamos. Por que isso representava a sociedade até aquele momento? Porque a sociedade era igualmente rígida. A sociedade tinha os seus padrões de comportamento claramente definidos. Todos deveriam se submeter àquelas regras de convivência que continham claramente o cardápio de procedimentos, de relacionamentos, de sonhos, objetivos de vida, de carreira, de constituição de família, que caracterizavam os propósitos de cada um. Aquela sociedade era caracterizada por um futuro relativamente presumível. Os indivíduos tinham como objetivo uma boa educação para os filhos deveriam formar-se através de princípios sólidos, rigorosos e rígidos, uma boa formação acadêmica, constituir uma família, trabalhar numa atividade profissional que lhe permitisse os proventos para manter essa família e se aposentar e morrer em seguida. Ou seja, desde que o indivíduo nascia, a sua trajetória estava claramente definida pela sociedade onde ele estava inserido. E dificilmente, raramente, o indivíduo conseguiria transgredir essas regras de comportamento. Contrariamente, na sociedade líquida que caracteriza o mundo atual, nada tem forma pré-definida. As regras de comportamento não são claras, tudo é válido, tudo muda a cada momento, como o líquido, como o mar, por exemplo, que é a figura que nós colocamos aqui. A cada momento ele é moldado pela força dos ventos, pela temperatura da água, pela inclinação e rotação da Terra, e assim sucessivamente. Então, isso caracteriza bem as regras de convivência da sociedade atual, em que tudo é aceito, mas tudo é criticado. Tudo é possível, mas o que as pessoas fazem não é transmitido de um indivíduo para o outro, porque cada indivíduo tem a total liberdade de definir as suas próprias regras de comportamento, as regras de educação dos filhos, as regras de convivência no trabalho profissional e assim sucessivamente. Então, o Bauman, com essa definição, fruto da observação, da análise metódica e das conclusões que proferiu, ele conseguiu identificar com precisão respeitável a mudança que surgiu, uma mudança extremamente rápida, entre
tudo o que aconteceu nos milhares de anos passados, até a década de 1950, 1960, e nesses últimos 50 anos, em termos de regra de convivência social. Isso está certo ou errado? Isso é bom ou ruim? Nós não sabemos responder. Às vezes, ou muitas vezes, nós observamos o comportamento dos indivíduos que estão à nossa volta, dos grupos sociais, ou das tribos, como nós chamamos hoje, dos grupos de afinidade, e às vezes não nos identificamos com muitos deles. Achamos que as práticas, que os comportamentos, que os valores estão equivocados, estão seguindo um rumo não recomendável. Mas nós esquecemos que vivemos como indivíduos, como sociedade, como planeta em transformação. Nós, como indivíduos, como espíritos imortais, estamos em profundas transformações. A sociedade também. E o próprio planeta, como a ciência nos mostra hoje, está em profunda transformação. Então, nós não temos ainda a visão perspectiva suficiente de um tempo razoável para nós sabermos identificar, dentre essas mudanças, quais prevalecerão para o futuro, quais passarão no crivo da razão, do bom senso, do próprio progresso e serão incorporadas à nova forma de viver, e quais serão abandonadas, quais serão rejeitadas por serem consideradas inadequadas, impróprias e prejudiciais ao indivíduo e à sociedade. Uma outra corrente de pensamento que nós gostaríamos de trazer e que nos ajuda a compreender como essas mudanças estão ocorrendo nos indivíduos e na sociedade é um outro psicólogo, economista, Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2002, desencarnou há cerca de 3 anos, e ele trouxe profundas contribuições no entendimento da forma de comportamento dos indivíduos. Ele não foi propriamente um inovador nesse sentido. Ele introduziu o conceito de que nós temos 2 formas de tomar decisão. Nós temos o pensamento rápido e intuitivo ou o pensamento lento e analítico. Algumas correntes do pensamento antes dele já reconheciam essa forma de decisão, de deliberação, de escolha que nós adotamos. Alguns definiam como ascendente, descendente, não importa o nome. A contribuição de Daniel Kahneman foi aprofundar essas pesquisas, reunir o trabalho de vários outros pesquisadores e condensá-los, extrair uma conclusão desse pensamento. E o que ele diz essencialmente é, como eu mencionei, que de uma maneira geral, todos nós temos 2 formas de fazer escolha, de tomar decisões, de exercer o nosso livre-arbítrio, através de decisões rápidas e intuitivas ou através de decisões lentas e analíticas. O rápido e intuitivo, como a própria designação indica, é aquela decisão que eu tomo numa fração de segundo. Ela é intuitiva, ela é baseada nas minhas crenças, nos meus valores, incutidos através do processo de educação, das relações interpessoais, da sociedade onde eu estou inserido e etc. Por outro lado, o pensamento lento e analítico é aquele que usa a razão. Ele compara 2 ou mais alternativas, identifica os pontos positivos e negativos em cada uma dessas alternativas e faz a escolha com base na razão, na lógica, da lucidez. Bem, de modo geral, nós nos consideramos como seres racionais. Intuitivamente, nós podemos imaginar que a nossa forma de tomar decisão preponderante é através do raciocínio lento e analítico, ou seja, através do uso da razão. Daniel Kahneman demonstrou que é o contrário. De maneira geral, os indivíduos, em cerca de 90% das suas decisões, são através do processo rápido e intuitivo. Nós levamos fração de segundo para tomar decisões.
Eu vou exemplificar isso projetando umas imagens e eu peço que vocês acompanhem quanto tempo cada imagem dessa é capaz de proporcionar em cada um uma resposta, um conceito, uma emoção, uma conclusão, tá? Observem isso. Ou seja, sintetizando, nós teremos um estímulo externo, que no caso aqui será uma imagem, mas poderia ser um som, poderia ser uma emoção, poderia ser um tato, qualquer estímulo externo. Quanto tempo eu demoro para proferir um conceito, uma informação, uma decisão a respeito dessa imagem? Preste atenção no seu próprio processo decisório. Segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem, quinta imagem, sexta imagem. Aqui eu faço uma breve interrupção. Vocês devem ter percebido que cada uma dessas imagens trouxe à tona, ou seja, trouxe ao meu consciente uma série de informações e muito mais do que isso, emoções, conceitos, crenças, opiniões, o que nós chamamos de pré-conceitos, ou seja, pré-opiniões, que foram construídas ao longo, na visão psicológica, ao longo de décadas de existência, na visão espírita, ao longo de milhares de anos de existência. Então, uma figura de uma flor provoca em mim uma reação, uma figura de um coelho provoca uma outra reação, e carregada muitas vezes de emoções, de conceitos, de crenças, a imagem do escudo de um clube de futebol, de alguns políticos e agora de uma mulher. Agora observem as próximas imagens. Um elefante voando. E uma figura que tem características de um fenótipo feminino e características de um fenótipo masculino. Vamos guardar essas imagens, mas o que eu gostaria de compartilhar nesse momento é que vocês observem como cada um demorou fração de segundo para formular conceitos, para formular opiniões, para trazer informações que estão guardadas no que nós chamamos do nosso subconsciente. Isso brota espontaneamente, é incontrolável. Vem para o meu consciente e o meu consciente começa a elaborar essas informações, sentimentos, emoções, crenças, conceitos, etc. Dito isso, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre espírita em tempos líquidos, ou seja, nos primeiros minutos do nosso estudo de hoje, das nossas reflexões, nós nos atemos a identificar no cenário em que estamos vivendo, no contexto em que estamos inseridos, quais são os agentes que interagem conosco, quais são os valores, quais são as regras de convivência e mais do que isso, como esse processo é mutável e muda rapidamente. E em cada momento nós quase não temos tempo de nos adaptarmos a essas novas realidades. Em tempos líquidos, vivemos a sensação do caos generalizado. Como eu mencionei rapidamente, de modo geral, nós imaginamos assim: nossa, mas o mundo está em profunda desordem. Ah, mas eu não entendo mais nada desse mundo moderno. Tudo está se contrapondo a tudo que eu aprendi, a todo o processo educacional que eu vivenciei, a todos os conceitos e valores que me foram transmitidos pelos meus pais, pelos meus mestres, pelos meus contemporâneos. E aí vem a pergunta: os valores morais estão mudando? Eu trouxe aqui alguns exemplos: família patriarcal, sexualidade, privacidade, educação infantil, invasão tecnológica, virtudes femininas. Se nós pararmos para analisar comparativamente a poucos anos atrás, a resposta será sim. Os valores estão mudando numa velocidade grande que nós não conseguimos nem compreender às vezes,
muito menos controlar. Então, nós temos um sentimento interno de deslocamento, um sentimento interno de paradoxismo em relação a tudo que eu tenho no meu íntimo e a tudo que eu observo no contexto em que eu estou inserido. Eu vou usar, para não consumir muito tempo, apenas o último. Por exemplo, virtudes femininas. Até pouco tempo atrás, eram consideradas virtudes femininas para a educação de uma criança e para a formação como adulto, alguns predicados como ser religiosa, aprender os chamados dotes femininos, ou seja, cozinhar, lavar, passar, costurar, educar filhos e assim sucessivamente. Há pouco tempo atrás, se nós conversarmos com nossos pais, com nossos avós, esses foram os valores que até a época deles as mulheres eram educadas e eram disciplinadas a replicar, repetir. Uma mulher estaria pronta para o casamento, para a constituição da família, se ela tivesse disponível algumas dessas virtudes. Poucos anos após, no contexto em que vivemos hoje, quais dessas virtudes hoje são contextualizadas, são valorizadas, são requeridas? Nenhuma. Nem se fala sobre o requisito de exigir ou de requerer das mulheres para o casamento as virtudes que eu enumerei, ou as práticas, as habilidades, melhor dizendo, habilidade da cozinha, habilidade do cuidar dos atributos domésticos, a habilidade de saber costurar, fazer crochê e assim sucessivamente. Isso não existe mais. Então, aqueles valores que eram incutidos nas crianças do sexo feminino, exigidas para a constituição de uma família, de uma relação afetiva, hoje são sequer lembradas, mencionadas, não é verdade? Vamos lembrar do postulado espírita. Estamos onde devemos estar, convivendo com pessoas com as quais devemos conviver, para viver experiências que devemos vivenciar. Então, esse deslocamento que eu sinto, esse profundo estranhamento, esse paradoxismo que invade o meu ser entre o que eu guardo como valor no meu íntimo, o que eu guardo como regras de convivência com meu próximo, com meus filhos, com a minha família, com meus vizinhos, com meu colega de trabalho, e eu me encontro nesse dilema sobre preservar os valores que eu me formei ou me adaptar às novas circunstâncias, eu começo a imaginar que o mundo é caótico, como nós dissemos. Aí vem a doutrina e me diz o seguinte: eu estou onde devo estar, convivendo com as pessoas com as quais eu devo conviver, para viver experiências que devemos vivenciar. Então, caros amigos, sim, eu, você e todos os outros vivemos numa sociedade, num contexto em que nós precisamos viver. Porque é esse tipo de experiência paradoxal, contraditória, mutável, líquida, numa sociedade líquida, de relações líquidas, é que eu preciso exercitar. Eu preciso ter esse contato para saber fazer escolhas. É isso que eu quero? Quais desses valores eu reconheço como saudáveis e construtivos, eu posso e devo absorver, e quais eu devo rejeitar? Nunca antes em nossa multimilenar vivência como espírito, nós tivemos tantos desafios para o exercício do livre-arbítrio. Estamos prontos para viver essa experiência. Já aprendemos muitas coisas. Então, agora chegou o momento de realmente exercitarmos o livre-arbítrio.
aprendermos a observar o outro, a observar a sociedade, a observar a mim mesmo, comparar valores, comparar práticas e escolher aquela que melhor me convém, aquela que melhor se adapta verdadeiramente às minhas crenças, fazendo uso da razão e do bom senso, e não do impulso e da intuição, como nós vimos nas advertências de Daniel Kahneman. Nos tempos líquidos, nós temos a sensação de caos generalizado e a família no centro das mudanças. Então, nós observamos que hoje nós temos mudanças tão profundas e que afetam profundamente o núcleo familiar. A chamada família plural, que antes nós tínhamos a família nuclear tradicional de pai, mãe e filhos, hoje, essa constituição familiar, ela é tímida em relação às várias outras formas de família. Hoje nós temos a família plural, nós temos avós com filhos, com netos, nós temos pais cuidando de filhos, mães cuidando de filhos, famílias homoafetivas, primeiras relações, segundas relações, terceiras. Então, nós temos uma família extremamente dinâmica, que muda constantemente, e não sólida como era no passado. É uma constituição líquida. A diversidade, me desculpem, as chamadas bolhas sociais, a maior longevidade que traz desafios peculiares na família, mídia e redes sociais, os desafios da educação infantil, os conflitos ideológicos que são trazidos para dentro da família, como os conflitos políticos, econômicos, sociais, a sexualidade, o progresso científico que traz para a nossa realidade a necessidade de convivência com instrumentos que nós sequer imaginávamos há poucos anos atrás. Observemos, no nosso âmbito doméstico, quanto de requerimento nos é feito de habilidades que nós precisamos desenvolver para conviver com o progresso científico. Né? Aparelhos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos que nós sequer imaginávamos. Estamos sendo conduzidos para o uso dos smartphones, em que a nossa vida, diversas etapas delas são exercidas, são praticadas, são vividas num aparelho em que nós temos constantemente de nos adaptar e saber utilizá-los. Então, a família está no centro de mudanças nessa sociedade líquida, em que a sua própria estrutura é chamada a mudanças constantes e que nós temos, muitas vezes, dificuldade de nos adaptar. Então, nós nos lembramos aqui, caros amigos, de uma frase do Mário Quintana, em que ele diz o seguinte: o amor é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. E aí nós lembramos da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que o nosso principal objetivo ao reencarnarmos é nos tornarmos pessoas melhores, é nos transformarmos no melhor que podemos ser. Então, o amor, na sua dimensão mais profunda, na frase do poeta e escritor Mário Quintana, é quando nós somos capazes de nos transformar no melhor que podemos ser. E aí fica a pergunta, nessa constante mudança na modernidade líquida, na sociedade líquida, na família líquida, eu estou sendo capaz de ajudar o meu cônjuge, os meus familiares e demais ao meu redor a serem pessoas melhores? Através das minhas palavras, das minhas ações, do meu comportamento, desse mundo que muda a cada momento e que eu tenho enorme dificuldade de me adaptar a ele, eu estou sendo capaz, de alguma forma, não de mudar as pessoas, porque nós não mudamos ninguém, a não ser nós mesmos. Então, eu preciso modificar a mim mesmo, me transformar no melhor que eu posso ser para contribuir para que o meu cônjuge, os meus filhos,
os meus pais, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, os indivíduos na sociedade em que eu estou inserido, tornem-se também pessoas no melhor que elas possam ser. Esse é o nosso objetivo. Aqui nós nos lembramos que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral preconizada pelo Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida. Nos lembramos aqui do início do nosso estudo, a famosa fé raciocinada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, quando eu penso em me tornar uma pessoa melhor, do que eu estou falando? Quando eu penso em contribuir de alguma forma, em ajudar outras pessoas a se tornarem pessoas melhores, e aí eu repito, não é mudar a outra pessoa, porque nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de mudar outras pessoas. Nós podemos contribuir, nós podemos ajudar, nós podemos sugerir outras pessoas, mas o meu objetivo melhor é tornar a mim mesmo. Isso é feito com base em quê? Quais são as bases para isso? Para nós espíritas, para nós cristãos, é a moral do Cristo, que nos trarão as bases, os fundamentos, as estruturas para nos tornarmos pessoas melhores nesse mundo em que tudo muda. O que é permanente? Se nós lembrarmos da moral do Cristo, ela está ancorada em 3 grandes pilares. A vida eterna, ou seja, somos seres imortais, seres que vivemos periodicamente vidas no plano espiritual e vidas no plano físico. E nessa alternância de experiências, nós vamos construindo seres melhores. Nós vamos substituindo as nossas características primitivas por características angelicais, espirituais. O segundo pilar é da igualdade e o terceiro pilar do amor. Então, somos espíritos eternos, todos iguais, em que devemos primar as nossas relações, que é a base do nosso desenvolvimento, porque, como dissemos, nós só progredimos através das relações interpessoais, através do convívio. Se nós nos isolarmos do convívio social, não evoluímos. Através do amor. O amor é a forma de conviver, é a regra que deve moldar, que deve estabelecer os limites dessa regra de convivência. E a igualdade, evidentemente, nós substituímos por equidade. Equidade é tratar pessoas diferentes com os mesmos direitos e deveres. Pessoas diferentes requerem situações diferentes, circunstâncias diferentes, atributos diferentes, conforme a característica, circunstâncias e o contexto que cada um vive. A equidade seria a justiça, para sermos finalmente iguais. Hoje nós falamos tanta igualdade no mundo moderno, né? No mundo líquido, e equivocadamente nós imaginamos que, através da imposição das nossas ideias, nós estabeleceremos a desejada igualdade entre todos. Nós somos iguais em origem e em destino. Todos nós somos iguais perante Deus, mas nossa longa trajetória multimilenar, cada um de nós tem as suas características, as suas virtudes, os seus defeitos, as suas lacunas, as suas imperfeições, os seus desejos, os seus sonhos, seus medos. Cada um de nós tem isso. Então, a equidade é aquela forma de tentarmos aplicar a cada um aquilo que cada um necessita, mas preservando os princípios da igualdade, da vida eterna e do amor. E aqui, caros amigos, voltamos àquela imagem que eu pedi atenção especial de vocês. Por quê? Agora nós estamos no ponto explicar. Quando eu tenho uma imagem de um elefante voando,
eu identifico logo a imagem, um elefante voando. Eu sei o que é um elefante e sei o que é voar. Mas ela me provoca uma profunda estranheza. Por quê? Eu tenho no meu subconsciente uma quantidade de informações que me traz à razão a conclusão que isso não é possível. Elefante não voa. Eu tenho informações que elefante é um mamífero de grande porte, pesado, lento, e tem também informações que para voar eu tenho que ter certas características aerodinâmicas. E definitivamente eu tenho também a informação que o elefante não tem essas características aerodinâmicas. Portanto, essa é uma imagem que eu reconheço, que eu identifico, que meu subconsciente joga uma quantidade de informações para o meu consciente, mas o meu consciente, em princípio, rejeita, estranha, questiona e coloca de lado. Da mesma forma, a outra imagem, ela me remete a uma série de características que o meu subconsciente traz para o meu consciente como informações características do sexo feminino, mas outras como característica do sexo masculino. E aí o meu consciente fica assim, olha, o que é isso? Eu tenho uma dificuldade de compreender essa imagem. Eu tenho uma contradição entre algumas informações que ela me traz, entre os conceitos que eu tenho no meu subconsciente, entre as emoções que essa imagem me proporciona no subconsciente. Compreendemos? Então, o conjunto de informações, crenças, valores, emoções, sentimentos que eu tenho no meu subconsciente afloram e são jogadas no meu consciente. Mas elas não têm crivo de valor, elas não têm censura. A censura, o crivo de valor, é o consciente que dá. E aí eu não sei o que fazer com essa imagem. Eu trouxe essas duas imagens para ilustrar muito o que acontece no nosso cotidiano hoje. Nesse mundo líquido, nessa sociedade líquida, essa situação acontece conosco com cada vez mais frequência. E aí, isso também tem sido objeto de análise. E surgiu o conceito da dissonância cognitiva. Frente ao estranhamento que eu tenho com diversas realidades cotidianas que chegam até mim, esse estranhamento que me causa incômodo, que eu não sei como lidar, ela traz a dissonância entre o fato em si e a crença que eu tenho a respeito daquele fato. Isso entra em conflito no íntimo do meu ser. Eu tenho informações, eu tenho crenças, emoções, e elas entram em conflito. Quem trouxe a primeira vez esse conceito de dissonância cognitiva foi Leon Festinger, que é professor da New School of Research de Nova York. Então, nós compreendemos que esse estranhamento que eu sinto, às vezes, pode ser fruto exclusivamente do conflito, da dissonância, do paradoxismo que eu tenho no meu íntimo, com o estímulo externo que eu estou recebendo. E, às vezes, pode ser um preconceito, porque ele envolve valores. Então, se eu tenho um estranhamento, eu devo adotar uma postura de vigilância e adaptação. Olha, eu estou tendo um estranhamento frente a essa imagem, frente a essa situação, frente a esse chamamento que a vida está me trazendo. Então, eu preciso parar e pensar, preciso usar a razão, o bom senso. Qual desses sentimentos contraditórios, quais dessas informações contraditórias eu vou fazer com que prevaleça? Agora, se tiver juízo de valor, ou seja, se frente a esse estranhamento, eu tenho o hábito de dizer, esse é melhor do que aquele, ou esse tem maior valor do que aquele, instintivamente, instantaneamente, isto é um preconceito. E aí eu preciso adotar uma postura de reforma íntima. Compreendemos? Então, voltando aqui, se eu tenho essa imagem de uma figura que tem características masculinas e femininas com o que corresponde às informações que eu tenho no meu íntimo. Bom, eu estou tendo um estranhamento, eu preciso parar, prestar atenção,
usar a razão, tentar dialogar, se for uma pessoa que busca relacionamento, tentar dialogar e compreender a situação. Agora, se for um preconceito, olha, isso é uma coisa que eu não aceito, essa é uma coisa que moralmente eu não aceito, aí é um preconceito que eu preciso tratar no campo da reforma íntima. Então, as informações que a ciência do comportamento humano nos trazem, alinhadas com o que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos ensina, nós podemos extrair conclusões extremamente valiosas quanto à nossa adaptação a esse mundo fluido, a essa sociedade fluida, a essa modernidade líquida em que vivemos. E aí, a ciência traz uma informação de como nos adaptar, que corresponde exatamente ao que a doutrina espírita diz. A convivência com diferentes pessoas e situações enriquece o caráter moral. Isso está enunciado por diversos pesquisadores. O Simon Baron-Cohen, que é um psicólogo, professor da Universidade de Cambridge, ele trouxe o conceito do circuito empático. Ele diz que para eu desenvolver a empatia com outro ser, eu preciso conviver com a maior diversidade possível de seres para que eu desenvolva essa empatia. Já o professor Philip Zimbardo, que é da Universidade de Stanford, chama o que ele critica de analfabetismo emocional. Se nós nos circunscrevemos a conviver apenas com pessoas num grupo muito restrito, que são o que nós chamamos de grupo de afinidade, nós nos tornamos analfabetos emocionais. Nós não desenvolvemos a empatia e não somos capazes de compreender, trazendo para a linguagem do Evangelho, ter a compaixão, ter a solidariedade para com o próximo. O famoso altruísmo. Nós só desenvolveremos convivendo cada vez mais com pessoas diferentes, com situações diferentes. Aí eu pergunto ao caro observador do nosso estudo, não é isso que a doutrina espírita nos ensina e enaltece através do princípio da reencarnação? A doutrina espírita nos diz que nós vivemos várias vidas. Para quê? Em cada vida nós vivemos situações diferentes, contextos diferentes, como homens, como mulheres, como pobres, como ricos, olhando sobre o lado do gênero, que é uma questão tão debatida hoje, gênero feminino, gênero transexual, etc. Tudo isso, sobre a ótica espírita, é perfeitamente compreensível. Nós precisamos viver a experiência num corpo de pele negra para realmente perceber a dor, a dificuldade, do preconceito para com aqueles que têm a pele negra. Eu preciso viver a experiência em comunidades extremamente carentes para que eu verdadeiramente compreenda como as pessoas que vivem nessas comunidades são marginalizadas, sofrem o preconceito, têm o cerceamento das suas limitações, das suas potencialidades, etc. Então, a ciência e a doutrina espírita convergem para os mesmos prognósticos, convergem para as mesmas indicações de como superar, como nos adaptar ao mundo líquido em que vivemos. Então, caros amigos, em tempos líquidos, em tempos de renovação constante de regras de convivência, de regras de comportamento, de valores de comportamento entre os indivíduos na sociedade, nós precisamos inspirar e apoiar na moral cristã, que são os valores permanentes, os valores da vida eterna, os valores da igualdade e os valores do amor nas suas mais diversas manifestações, tais quais respeito, gentileza, solidariedade, companheirismo, igualdade, etc, etc, etc. Segundo ponto, saber que o conhecimento não basta. É preciso compreender e praticar.
A doutrina nos conclama, nos estimula o estudo permanente, a leitura permanente. O conhecimento é fundamental para nos tornarmos pessoas melhores, mas não é suficiente. É preciso compreender o que esse conhecimento representa, como ele deve ser aplicado, de onde ele veio, para onde ele nos conduz e, finalmente, praticar. E, por último, ter como propósito nos tornarmos pessoas moralmente melhores. Tudo o que fizermos na nossa vida, todos os objetivos que definirmos, seja na vida material, seja na vida espiritual, todos os propósitos, todos os julgamentos que fazemos no nosso cotidiano, todas as análises que empreendemos sobre o nosso comportamento e daqueles que nos cercam, devem ter sempre como pano de fundo nos tornarmos pessoas melhores. Eu estou me tornando uma pessoa mais compreensiva para com as diferenças entre os indivíduos? Eu estou me tornando uma pessoa mais compreensiva para o fato de que o mundo muda constantemente e que muitas dessas mudanças prevalecerão e outras serão provisórias, desaparecerão rapidamente? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, compreendendo que eu tenho as minhas limitações e os outros também? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, compreendendo que as convulsões desse mundo líquido são próprias do mundo em transformação e que tudo é passageiro? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, compreendendo que eu estou vivendo esse momento, porque Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, está me dizendo: você está pronto para viver essa experiência e aprender com ela, transformando-se numa pessoa melhor. Então, é aqui que eu preciso estar, convivendo com as pessoas que eu estou convivendo, vivendo as experiências que eu estou vivendo para me tornar uma pessoa melhor. Então, por último, nós voltamos àquela imagem que tão bem caracteriza, na visão de Bauman, o mundo pós-moderno, que é o mundo que nós vivemos. O mundo líquido, a sociedade líquida, os tempos líquidos, as relações líquidas, o amor líquido. Nada tem forma como o mar. Tudo muda a cada fração de segundo, conforme o vento, conforme as circunstâncias, conforme o leito do mar, conforme a temperatura ambiente, conforme o movimento da terra, conforme uma série de fatores. Nada é sólido como era no passado. As regras não são mais fixas, sólidas, imutáveis. Tudo muda a cada instante. Mas aqui, nessa figura, tem um elemento novo, que é o surfista. E o surfista se propõe a viver bem nesse ambiente, a exercer a sua arte nesse ambiente. Então, ele observa constantemente a mudança do vento, o movimento das águas, o conhecimento que ele tem sobre como as ondas se comportam, e ele usa da prancha, que é o seu sustento, que é o seu apoio, que para nós são os valores morais do Cristo. A vida eterna, a igualdade e o amor nas relações. Nós devemos nos apoiar, observar o mundo à nossa volta constantemente, com o olhar não de censura, não de crítica, não de espanto, não de rejeição, mas de que esse é o mundo que eu estou convivendo, esse é o mundo que Deus me colocou, porque sabe que é aqui que eu preciso estar. E eu vou observá-lo, eu vou prestar atenção em tudo, eu vou olhar o movimento do vento, o movimento das águas, a profundidade do mar, o movimento da onda, etc. E vou me apoiando na prancha, eu vou surfar e vou vencer os obstáculos. Então, caro amigo, essa é a mensagem que nós queríamos trazer com o tema provocativo: tempos líquidos, tempos fluidos. Tudo no tempo atual é fluido, é passageiro, é deletério, é transitório. Eu, perante Deus, tenho a minha eternidade. E como eu vou me comportar nesse mundo, nessas circunstâncias, nesse contexto? Fica aí a provocação para cada um de nós pensarmos nos nossos desafios, nos nossos medos, mas sempre com a esperança
a doutrina espírita e a doutrina da esperança. Ela nos mostra que tudo passa, que nós sairemos do primitivismo e alcançaremos as características da angelitude e alcançaremos a perfeição relativa que é possível aos espíritos como nós. Isso demandará tempo? Sim, mas acima de tudo, demandará esforço e compreensão da nossa parte. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela gentileza de compartilhar conosco desses momentos de reflexão e que Deus nos abençoe. Abençoe os nossos propósitos, abençoe a nossa família, abençoe os nossos objetivos para que possamos alcançá-los. Com paz no coração, devemos ser agentes de paz, com transformação íntima e, na medida do possível, colaborar, contribuir com a sociedade onde estamos inseridos. Muito obrigado. Muita paz para todos.